E aí, Oiê, tudo bem? tudo? Oiê. Ellen, então a gente espera mais um pouquinho pra galera entrar? Tinha comentado. Galera, vocês topam esperar mais uns 5 minutinhos? Pois é, eu acho que. Peraí. Eu avisei o pessoal, eles falaram que iam vir, mas eu quero ver agora. Mas espera aí, até umas 8h05 e a gente vai começando. Pode ser, galera. Responda ali no chat Aham. qualquer coisa. Dá pra esperar. Sim. Top. Vocês têm ideia mais ou menos quanto tempo é essa reunião? Então, eu ia falar com vocês lá no início. É que tem umas partes que tem a participação de vocês, sabe? Então, a parte eu falando vai, sei lá, uns 40 min, 30 min, claro que sempre perguntando pra vocês. Mas daí, com tudo, eu acho que vai 1h20, por aí. Isso que eu programei. Tá tranquilo pra vocês? Tá? Sim. Certo. Eu tenho um RG 9,5 com o pessoal da IJ, mas tá de boa. Qualquer coisa tu avisa ali. Tranquilo. Vai ficar gravado, né, mano, também? Sim, acredito que eu estou gravando. Qualquer coisa o Alan É, também, tá. nosso Salvador, está gravando. Tá aparecendo ali. Aham. Beleza, temos 19 pessoas. Boa, galera. Tô compartilhando minha tela com vocês. Deixa eu ver aqui. Deu certo, galera? Leve spoiler, né? Sim, deu certo. Dá pra pegar o link. A Alifon, o Magi também tá presente, né, galera? Gessan. Dê um alô aí. Oiê. Oiê. Oi. Tudo bem? Fala, Dola. Galera, tranquilo e me enrolei tudo. Tranquilo e tocando pra vocês? É, eu acho que pode ir tocando. Então tá bom. Vou começar falando então. Ok, qualquer coisa falem no chat. Mas então a gente está nessa RV hoje para falar um pouquinho com vocês sobre trabalho remoto e como que ele traduz, assim, potencializar esses resultados nessa época, nas férias, né? Porque muitas vezes o trabalho dá um ritmo um pouco menor, enfim, a gente precisa que o nosso time continue trabalhando, né? E para começar, tem gente que já me conhece, mas é importante sempre falar, me apresentar para vocês. Então, meu nome é Amanda, eu tenho 19 anos, eu vim da Smart, estava lá em 2018, 2019, e atualmente eu sou do Bopex, como assessora de gestão interna junto com o Alan aí, o time do Gilson, que a gente chama. E eu também queria falar um pouquinho para vocês. Na verdade, eu queria conhecer vocês primeiro. Para quem pegou referência aí, é um GIF do Forrest Gump, não sei se vocês conhecem. Mas vamos lá. Eu queria conhecer vocês primeiro, queria que algumas pessoas falassem. Falassem nome, falasse da onde que é, né, a IJ, e também o que vocês esperam desse RV, se alguém puder participar aí.
Eu sou o João, eu sou aqui da Exat, galera de Joinville. E o que eu mais espero da CRV é conseguir tirar algumas coisas concretas, principalmente para o time comercial, que é o que está mais difícil de trabalhar remotamente nessas férias aí. Show. Mais alguém, gente, além do Joe? Eu sou a Natália, da Inovec, e eu acho que pra gente também é muito importante, porque a gente já tá com bastante dificuldade de trazer o pessoal, porque a maior parte da galera da Inovec mora fora de Blumenau, e eu acho que vai ter bastante coisa muito interessante pra gente estar conseguindo potencializar os nossos resultados agora. Massa, Nath. Mais alguém para fechar? Tem gente falando no chat ali. Eu posso falar também. Eu sou a Ellen, da Nutri Júnior. Eu que incomodei a Amanda para trazer o treinamento, porque na Nutri a gente está sofrendo bastante para fazer as reuniões. Muito porque muita gente não tem internet, é ruim a comunicação, tá bem difícil mesmo. E, enfim, a maioria das pessoas estão fora de Floripa, é bem complicado mesmo e, enfim, é isso mesmo. Show, gente. Se alguém mais quiser falar, vou abrir mais um espacinho. Mas, assim, só para alinhar com vocês, eu vou falar, assim, bastante, expor alguns pontos para vocês irem pegando os tópicos que vocês comentaram. Mas eu também queria que vocês compartilhassem muito a ideia de vocês, as dúvidas. Se eu estiver indo muito rápido, me falem, porque é a primeira RV que eu estou tocando com a rede. Então, passem feeds, fiquem bem à vontade, tá? Durante a RV. E só falar para vocês que a intenção dessa RV é realmente deixar vocês... Na verdade, fazer vocês gostarem um pouco mais sobre o trabalho remoto, que quando eu comecei a estudar sobre isso, eu vi que era muito mais do que só, tipo, trabalho remoto, é realmente um movimento, assim. E alinhar com vocês, que a gente vai ver um pouco sobre cases, sobre o que acontece no mercado sênior, um pouco sobre o trabalho remoto, e também ver como que isso se traduz no nosso dia a dia, né, de empresa júnior, tá? E aí isso vai durar em torno de 1h e pouquinho, assim, dependendo da participação de vocês também. Show para vocês? Alguns papéis, assim, e regrinhas que já é legal a gente começando a fazer. É muito importante a gente... Na verdade, é massa estar ligada a câmera, mas não precisa ligar se vocês não sentirem à vontade. Mas quando forem tocar uma RV no time de vocês, já é massa tentar ligar a câmera, porque isso vai causando uma vulnerabilidade, uma confiança com o time, aquele contato que a gente não tem remotamente. Um outro ponto é que vocês sabem que a gente sempre tem o chat nas reuniões virtuais. O chat é legal ser utilizado, mas nos momentos certos, sabe? Vocês podem expor ali opiniões, dúvidas, qualquer coisa do tipo, mas às vezes acontece, não sei se vocês já sofreram de, sei lá, ficarem zoando ali no chat, e isso às vezes pode atrapalhar. Então vamos dar luz às pessoas que estão falando. Show de bola? E eu tô aqui, assim, para tirar as dúvidas de vocês, então fiquem bem à vontade. Beleza? Show? Vou tocando então, tá? Sejam muito bem-vindos à nossa reunião virtual. Então, primeiro eu trouxe para vocês o porquê do trabalho remoto. Por que a gente está abordando esse tema, além da Ellen ter vindo conversar comigo, né? Mas por que ele é importante atualmente, assim? Bom, primeiramente, porque o trabalho remoto, ele promove um pouco mais de autonomia no time, ele promove mais propósito e promove mais confiança. Por que mais confiança? Por exemplo, a gente tem que confiar que o nosso colega ali de trabalho, ele não vai ficar o dia inteiro no Netflix e não vai trabalhar. A gente tem que confiar no time em relação a que ele vai entregar a entrega final que ele se comprometeu, entendeu? Que essa pessoa vai entregar. E além disso, a autonomia, porque a gente não vai ter aquele microgerenciamento etapa por etapa, porque a pessoa tem que ter autonomia de trabalhar no seu próprio escritório, vamos dizer assim. Outro ponto é que ele estimula essa melhor autogestão e esse trabalho em equipe, porque tu tem que confiar mais nessa equipe e tem que saber os teus tempos de trabalho, como que tu funciona para isso. Além disso, é que, passando já para o mercado sênior, a gente tem que entender que a tendência desse trabalho está mudando. Porque cada vez mais, se a gente começa a ler sobre esse tema, a gente vê que as pessoas estão procurando mais autonomia, mais propósito, mais confiança no trabalho. A gente, como empresário júnior, também acredito que a gente procura bastante isso, né? E muitos profissionais do futuro estão buscando isso. Então, já é uma tendência que o MED pode trabalhar muito bem. E trazendo um pouquinho mais para a rede, assim. Às vezes a pessoa não está sempre disponível para estar no local certo, no horário certo, com a disponibilidade certa, sei lá, 2 horas de reunião. Então, o trabalho remoto vem como uma solução para isso também, porque o trabalho não vai parar.
pensando na rede, a gente também tem várias realidades. Então, tem gente que trabalha junto com a EJ, faz os dois trabalhos. Tem gente que tem uma grade totalmente diferente no mesmo curso, na mesma EJ. O trabalho remoto também ajuda nisso. E, por fim, é que o ritmo de trabalho não para. Então, a gente sabe que às vezes tem aquela greve, né, na UFSC, sabe que tem as férias, que sempre interrompe esse ritmo. Isso tudo ajuda nisso. Faz sentido, galera? Top. Aí eu trouxe para vocês alguns cases de empresas sêniores mesmo que estão colocando isso em prática, sabe? Então, para começar, eu trouxe para vocês aquela Reedsy ali. Essa empresa aqui, ela tem um time distribuído em 15 países e o CEO dela prefere gerenciar esse time distribuído. Além disso, a gente tem, por exemplo, a Conta Azul, que é uma startup de Joinville, Polo Norte aí, e eles são grande que está contratando agora profissionais remotos, porque eles precisam de pessoas que não necessariamente precisam migrar até a sede deles para trabalhar bem, sabe? Outras empresas, não sei se vocês se lembram do Ened lá, a Raio, que é uma parceira da BJ. Temos também o Grupo Anga, que é feito por Pós-MEG, né? Ele tem a Tribo também, que deram palestras lá no Ened, eles têm umas práticas de trabalho remoto. E eu achei bem incrível quando eu li que o STF, que é um órgão público, também tem uma equipe remota. Eles têm uma equipe de transformação digital nisso. E daí também, por último, eu queria trazer para vocês a Startae, que é esse aqui do canto, que é uma desenvolvedora digital. E eles também trabalham totalmente remotamente, muito eficiente, de uma forma muito eficiente. Não sei se vocês já conheciam algumas dessas. Mandem no chat aí, o Damo Belezinha. Top. Legal. Então, tem aí, e é uma infinidade, assim, empresas que a gente nem imagina trabalham remotamente também. E daí, o último case que eu trouxe para vocês é a FEGESC, a Brasil Júnior. A Brasil Júnior trabalha muito remotamente, porque é um time distribuído em todo o Brasil. Então, eles têm o pensamento remote first, né, que a gente fala, que eu vou apresentar para vocês. E a FEGESC, a gente está tentando implementar muito bem esse modo de trabalho, né? E aí, eu queria apresentar para vocês o Officeless. Como eu falei ali para vocês anteriormente, a Startae é uma empresa que trabalha muito eficientemente de uma forma remota. E eles desenvolveram o Officeless, que é um blog que eu até já compartilhei com algumas pessoas que estão aqui, que na verdade é uma organização que dá treinamentos para vários órgãos, como o STF, por exemplo. E esse Officeless, eles criaram um puta movimento sobre trabalho remoto. Então é um movimento como se fosse um movimento empresa júnior, só que focado só nesse tema. E o que é esse movimento? Ele fala que o trabalho remoto ele é baseado na confiança por parte dos líderes e na responsabilidade por parte da equipe. Então, a equipe tem uma liberdade sobre os meios, mas eles têm responsabilidade sobre o final, sobre a entrega final. Uma outra coisa é que o próprio trabalho remoto, ele desenvolve algumas habilidades do empreendedorismo, que a gente tanto defende, né? Que é a nossa missão da Brasil Júnior. Então, a autogestão, o errar rápido e já consertar, são comportamentos que no trabalho remoto a gente precisa desenvolver e no empreendedorismo também. E além disso, eles defendem essa frase que é o eu gero valor independente de onde eu esteja. Então vale a gente refletir, né? Trazer, por exemplo, para o nosso dia a dia. No final do dia, o que mais importa? Quantas horas que tu trabalhou dentro da tua sede ou o impacto que tu teve com a tua entrega, sabe? Então, o que mais vale? Vender aquele projeto, trabalhar, sei lá, 50 horas para fazer uma proposta. Esse é o pensamento que eles defendem, muitas empresas estão adotando. Faz sentido, galera? Show de bola. Se tiverem algum comentário, liguem o micro aí e vão falando, gente. Vou passar. Bom, e aí eu queria perguntar para vocês se vocês viram o sentido de adequar esse movimento para esse período do ano, pelo menos, que vocês vêm falando, né? Que é uma dificuldade. Queria que alguém compartilhasse, assim, o que pensou. Eu posso falar de novo, então. Cara, é muito importante pra gente da Nutri conseguir adequar isso para esse período do ano, porque, como eu falei, a gente só vai voltar de férias da graduação
tipo, 4 de março, sabe? Não tem como a Nutri ficar parada até 4 de março, então a gente precisa saber trabalhar remoto, porque o pessoal, tem gente que está visitando a família, enfim, está em outros estados, e, nossa, isso é a nossa solução, assim, é a nossa saída. Uhum. Show. Obrigada, viu, Ellen, por compartilhar. E eu queria saber de outra pessoa se vocês viram algum ponto em comum com o MED, assim, com a vivência que a gente tem de MED, com os tópicos que eu falei. Se quiserem mandar no chat, se ficarem... Adorei que o Alan mandou ali, Biopsilas. Tá, galera, vou falar para vocês os pontos que eu vi assim que fizeram muito sentido para mim, que é muito esse empreendedorismo que a gente tanto defende, né, que a gente quer vivenciar no nosso dia a dia, e além disso a autogestão, que eu vejo como um tópico muito importante para a evolução de qualquer time, seja ele remotamente ou presencialmente. Fez sentido para vocês? Show. Então, agora trazendo o que é esse movimento, só que pelo dia a dia. Então, o que ele pode ajudar a gente realmente? Como a Ellen falou, pode ser uma solução se a gente conseguir adotar ele de uma forma mais coerente, né, mais correta. Então, primeiramente, pensando em toda Santa Catarina, na nossa rede que, se espalha por todas as cidades de Santa Catarina, basicamente, e pensando no Brasil também. Pô, a gente tem uma meta de conectados, a gente quer vender projetos junto com outras EJs, e por muitas vezes a gente vende projetos com EJ, sei lá, que às vezes é de outro canto do Brasil, às vezes é de outro canto de Santa Catarina. Isso pode ajudar a gente, sabendo trabalhar remotamente, até, sei lá, num NPS que fosse promotor, sabe? Se tu saber trabalhar remotamente com uma equipe remota, isso vai ajudar muito. Então, isso já é um dos tópicos que auxilia, né? Outro tópico massa é que as entregas ficam um pouco mais constantes. Como é que eu posso explicar isso para vocês? Por exemplo, se eu tenho uma entrega e ela pode ser dividida em várias etapas, uma coisa que a gente faz muito ali no Bopex, em GI ali, né, Alan? A gente faz muito. Por exemplo, eu fiz a primeira etapa da minha entrega, eu já vou mandar lá no Slack para eu receber uma validação. Então, para que o meu time saiba que eu já estou entregando isso constantemente, sabe? E um outro ponto é que eu tenho bastante responsabilidade em relação a como trabalho remoto, bastante responsabilidade com as entregas que eu vou ter, porque o time tem que confiar em mim para isso, sabe? Um outro ponto é que ele transforma esse hábito de microgerenciamento. Não sei se vocês sentem isso, mas muitas vezes na EJ a gente tem que ficar em cima daquela pessoa o tempo inteiro para ela entregar aquilo que ela se comprometeu, sabe? E quando a gente está no dia a dia, isso acontece muito mais. No trabalho remoto, isso se revoluciona, porque por ele promover essa autonomia da pessoa, ela não precisa de alguém ali microgerenciando, falando com ela o tempo inteiro para que ela faça essa entrega. E essa relação interpessoal e com a sede, com o time, ela muda com o tempo, depois do trabalho remoto ser adotado pela empresa. Isso tudo eu peguei de relatos de pessoas que já adotaram no mercado sênior, tá, galera? Então, por exemplo, a dependência de se trabalhar no escritório, ela não existe mais. O que isso pode causar, né? A gente não precisa ir para nossa sede para saber trabalhar, entendeu? A gente não precisa ir na nossa sede para, ter que entregar, ter que fazer aquela proposta daquela empresa. A gente trabalha independente do local, só que a gente pode ir na nossa sede por gostar muito de estar lá. Por exemplo, eu quando estava na minha EJ, eu gostava muito de ir na sede, ver as pessoas, trabalhar, mas não precisava estar na EJ para que eu conseguisse entregar o que eu precisava. Fez sentido? Sim. Show. E, assim, essa dependência da sede, eu peguei numa fonte também, do porquê que geralmente a gente precisa de uma sede, precisa de um escritório. O primeiro ponto que eles trazem é a dependência de estrutura. Então, como é que isso acontece? Precisa-se de um local de trabalho para que as coisas aconteçam, porque a maioria dos arquivos não se encontram numa nuvem, num Google Drive, por exemplo. O que isso acarreta? A pessoa começa a travar na hora de fazer uma entrega, um processo. Então, tem essa dependência de estrutura também. De processos, como é que funciona? Às vezes, as empresas precisam estar ali para funcionar, para trabalhar. Então, a pessoa precisa de uma pessoa ali falando contigo o tempo inteiro para ela conseguir entregar alguma coisa. E um terceiro ponto é a dependência de mindset, porque muitas equipes
tem esse pensamento que tem que estar lá mostrando para todo mundo que está trabalhando, para realmente provar que está trabalhando. Não sei se vocês já sentiram isso na SJ, mas às vezes em alguns escritórios isso acontece. Por exemplo, tem aquela visão que a pessoa tem que estar ali presente para ter certeza que ela está trabalhando, sabe? Alguém de vocês já passou isso para a EJ? Então ficar pensando, meu, eu tenho que ir para a EJ, senão vão pensar que eu não estou trabalhando, que eu não estou fazendo. Temos um chat assim, aqui. Então, aqui no chat estou vendo bastante gente tá comentando. Isso acontece realmente, mas a gente tem que refletir até que ponto essa maneira assim de mindset não é uma confiança que a gente não tem no time, sabe? Porque a gente tem que ter certeza que o nosso time está trabalhando em todos os cantos, assim. Então, eu queria ver de vocês, na verdade, tem mais algum ponto que vocês acham que causa essa dependência de estar na sede trabalhando? O Brasil depende muito, né, das passagens do Iago do lado esquerdo e do Lula do lado direito. O time joga muito por dentro. Paulinho vem por dentro, o Antônio, quando pega a bola, vem por dentro. A marcação pelo meio está muito difícil. Tá jogando Iago, manda pra frente. Se o Bopex quiser participar também. Falar? Pode falar. Alô? Pode falar. Então, eu sou uma pessoa que eu posso fazer as coisas em casa, eu tenho autonomia, mas eu pessoalmente prefiro estar no escritório, ver as pessoas, interagir com as outras pessoas, talvez buscar um feedback, alguma coisa assim. Não que eu não sinta que os outros não confiem em mim, mas é uma preferência minha estar no escritório, sabe? Parece mais oficial estar lá trabalhando. É um sentimento pessoal mesmo. Sim. Massa, Arthur, que tu compartilhou. E acho que é um ponto massa, porque eu também já li alguns depoimentos assim. Eu sou uma pessoa também que gosta de estar ao redor de outras pessoas, mas o ponto é que tu tens essa confiança no teu time, tu tem essa autonomia de escolher o local de trabalho, sabe? Então, tu escolheu estar ali no escritório, mas tu também consegue trabalhar em casa. Então, acho que esse é o ponto do trabalho remoto, assim. Faz sentido, Arthur? Top. Se alguém mais quiser compartilhar, manda aí, gente. Só um ponto rapidinho, galera. Tem alguém assistindo o jogo aí e é bom só mutar o microfone. Top. Gente, isso é uma prática massa também no trabalho remoto, tá? Mutar o microfone enquanto não tá falando. Isso é muito bom. Beleza. E então, com esses desafios, com essas dependências da sede que a gente já sabe que algumas empresas passam, né? Eu trouxe para vocês também alguns desafios que a gente passa transitando assim para esse tipo de trabalho também dentro da EJ, dentro da empresa. Mas para todo mundo ter consciência de alguns desafios que podem ser enfrentados. Então, como primeiro tópico, eu trouxe assim, que a equipe, isso na verdade é também de uma fonte que a galera que já promoveu um treinamento sobre trabalho remoto percebeu que as empresas seniores passam por isso. Então, uma equipe que não cria o hábito de utilizar as ferramentas corretamente. Um exemplo, você tem o Pipefy, o Trello lá para fazer o processo andar e toda a galera tem que preencher. Às vezes não está combinado tão claramente o porquê daquilo e a galera acaba não preenchendo aquilo. Outro ponto é que a comunicação é o primeiro tópico para o trabalho remoto andar muito bem. Então, se comunicar com uma discussão organizada, ser bem objetivo nos pontos que vocês vão mandar lá no Slack para a equipe de vocês, por exemplo. Isso é muito imprescindível para o trabalho remoto andar bem. Outro ponto que eu acho que todo empresário júnior passa, não sei, eu passava muito, é o bombeamento de notificações 24 horas por dia. Então, quase toda hora tem alguém do time lá te chamando. E isso é um desafio porque no trabalho remoto isso pode acontecer e a gente pode não se desligar nenhuma hora do dia, não ter o nosso momento de descanso. Um outro ponto é não abrir mão do controle ali. Então, tem que entender que não vai dar para estar em cima das pessoas o tempo inteiro. Tem que entender também que trabalhar remotamente não é necessariamente trabalhar sozinho. Eu sei que eu tenho a minha equipe de gestão interna, por exemplo, ali para me ajudar, para me dar um feedback. Eu tenho essa consciência atualmente no Bopex, mas eu só queria ir trabalhando remotamente. E entender que as horas que você passa trabalhando num projeto não é uma métrica de sucesso. Então, tem que ver que a entrega final que vai ser uma métrica de sucesso, não passar 50 horas ali produzindo ele. Fez sentido, galera? Alguém vê mais algum desafio que está enfrentando na EJ para colocar isso na? Eu tenho uma dúvida, por exemplo, que acontece na minha EJ, de questão de, por exemplo, a pessoa
se compromete a fazer, só que assim, acaba não fazendo porque por estar longe da EJ não tem aquele, tá, agora eu vou parar para fazer. Então acaba ficando para trás, assim, não sei, alguém tem alguma dica para lidar com isso, para fazer com que isso diminua? Uhum. Eu vou falar assim a visão que eu tive até lendo sobre trabalho remoto. Não sei se alguém pode me complementar também, se tiver já alguma ação que já fez. Mas eu acho que, por exemplo, é muito sei lá, de alguém, de você, por exemplo, fazer um one-on-one com ela, que a gente fala, ou um acompanhamento assim, marca uma reunião virtual, pergunta por que ela não está conseguindo trabalhar remotamente, tipo, o que ela sente. Porque às vezes isso pode vir de uma falta de conexão ali, tipo, tá sentindo que tá longe e na verdade não era para estar longe, sabe? Tá sentindo que não tá sabendo as coisas que estão acontecendo na EJ, ou que não tá conseguindo ser produtivo. Às vezes ela tem que se autoconhecer melhor para saber como que ela precisa produzir sozinha, sabe? Não sei se dá para entender, ficou claro? Deu. Muito obrigada. Nada. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa que já passou por isso, gente? Eu acho que é legal esse ponto porque geralmente o problema de, tipo, comunicação não é nem só nos períodos de férias, mas também em período durante as aulas, às vezes a galera morre e acaba tendo uma dificuldade muito grande de, tipo, comunicação. Tipo, não sei se alguém teve esses problemas e já superou isso na Jota, até umas coisas que eu acho que a gente teve bastante semestre passado e é um medo que a gente tem esse de novo, porque, precisa de coisas de, sei lá, diretor ou alguém tá com alguma coisa vital e a pessoa morre e não tem mais contato e fica tudo dependendo daquela pessoa, sabe? Exatamente, aham. É, isso é um desafio bem grande. Até eu vou passar algumas boas práticas, algumas ajudas, assim, para vocês em relação a isso. Mas, tipo, isso é muito também de deixar muito claro, assim, que, meu, tu tá com essa entrega na mão, tu vai ter que fazer um sprint com a gente toda quarta-feira, sabe? Analisar bem o comprometimento da pessoa em relação a isso. Que tem que ficar claro e a pessoa tem que estar contemplada para isso rodar remotamente, assim. Fez sentido, Gabi? Fez sim. Show. Alguém mais, gente? Massa. Vou passar aqui, então. Em relação, já vou voltar, na verdade, para dar uma introdução. Em relação, assim, esses desafios, a toda essa dependência da sede que a gente já viu que existe, eu vou começar passando alguns tópicos para vocês, inclusive a pílula ali que vocês viram, para que a gente comece a trabalhar remotamente de uma forma mais efetiva, assim. Então, alguns pontos que são essenciais para a gente saber de início, sabe? Alguém conhece já sobre esses tópicos, comunicação assíncrona e síncrona? Mandem ali no chat se alguém conhecer. Se quiserem me complementar também, conforme que eu vou falando. Show, Alan. Então, sobre esses dois tipos de comunicação. Quando tu começa a ler sobre trabalho remoto, tu vê que existe esses dois tipos de comunicação. O que elas são? A comunicação síncrona, o que ela é? É quando o emissor e o receptor, eles se conversam imediatamente. Então, eu mandei uma mensagem ali pro Faraco e ele já conseguiu me responder. Isso geralmente acontece presencialmente, às vezes no WhatsApp também, tem gente que demora muito para responder. Eu sou uma dessas pessoas, para quem me conhece, mas assim, às vezes isso não acontece. O WhatsApp é realmente um exemplo de comunicação síncrona. Então, quando a gente trata de uma comunicação assíncrona, é uma comunicação que está desconectada com o tempo e o espaço. O que isso quer dizer? Que quando eu achei muito boa essa frase aqui da fonte que eu peguei, que não necessariamente tu estando online quer dizer que tu está disponível. Então, às vezes, por exemplo, eu estou online lá no Slack, mas eu estou em outra plataforma fazendo outra entrega, não quer dizer que alguém me mandando uma mensagem eu vou responder naquela hora, sabe? E uma diferença que eu vejo muito, quando a gente está na sede da EJ, muitas vezes, não sei se vocês já sofreram isso, qualquer coisa vão falando comigo ali no chat, se vocês se sentem contemplados. Às vezes a gente está trabalhando e aí uma pessoa vem com um problema. Pô, a gente vai querer ajudar e vai parar aquele trabalho, sabe? Isso é muito da comunicação síncrona, porque a gente está recebendo um estímulo imediatamente e já quer responder. E a comunicação assíncrona, ela é predominante no trabalho remoto. Então, tu mandar uma mensagem para uma pessoa que está fazendo um projeto contigo, sei lá, às 3 horas, não quer dizer que ela já vai responder. Quer dizer que ela pode demorar um pouco. O que é um pensamento que a gente tem que ter, até passar para o time, assim, essa ideia? É que a gente tem que fazer as coisas com antecedência. Então, eu não posso mandar uma mensagem agora, uma coisa que, por exemplo, eu já tinha que entregar, já esperando uma resposta agora, sabe? Eu tenho que mandar com antecedência para que as coisas consigam fluir na hora certa. Deu para entender?
Show, gente. E é muito legal, tipo, quando vocês forem falar com o time, apresentar esse tipo de comunicação, pra galera entender que tem que ter essa prévia, sabe? Esse tratamento prévio. E eu elenquei aqui alguns questionamentos que eu vi que são etapas bem coerentes, assim, pra gente seguir, quando a gente vai querer implementar o trabalho remoto na nossa empresa. Então, pensando nessa época, até pensando em outras épocas que vocês vão ter que trabalhar remotamente, o que é importante, quais questionamentos que é importante a gente fazer pra gente e pra nossa equipe, né? Primeiramente, é importante a gente refletir quais são os processos que a nossa EJ precisa para andar. Então, por exemplo, eu preciso que o meu time esteja atualizado de tudo o que está acontecendo, eu preciso saber o que o diretor está fazendo, a minha equipe precisa disso. Um outro ponto, muita EJ gosta muito de ter um ponto de contato ali, uma RV para todo mundo se atualizar, para ter os alinhamentos. Então, se isso é imprescindível, listem todos os processos que são totalmente imprescindíveis para vocês, sabe? Essa é uma primeira reflexão. Outra reflexão importante é quais desses processos necessitam ser presencialmente. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma dinâmica de construção de time que a galera vai dar as mãos, assim. Então, precisa ser presencialmente. Mas agora, quais desses processos podem ser remotos? E quando eu digo podem ser remotos, é já a gente tentar pensar fora da caixa e quebrar alguns paradigmas, porque tem muito processo que a gente pensa que tem que ser presencial, mas na verdade ele pode ser feito de uma forma totalmente diferente, remotamente, e ter o mesmo output ali, o mesmo objetivo. Por exemplo, o feedback 360 é uma dinâmica que pode ser feita remotamente. Se vocês pesquisarem lá na internet, vai ter várias sugestões de como fazer isso, sabe? Eu até tenho algumas se vocês quiserem. E, enfim, listar tudo isso e o que precisa ser remotamente, o que pode ser remotamente, que vai fazer a minha J andar. Uma última reflexão que eu trouxe para vocês também é quais ferramentas, então, quais plataformas, quais meios que eu posso utilizar remotamente que vai fazer esse processo acontecer da melhor forma. Então, que eu vou ter esse objetivo que eu preciso. Como o exemplo que eu falei antes para vocês, se a minha equipe precisa que as pessoas se atualizem, precisa saber o que está acontecendo, eu vou alinhar com a galera que toda quarta-feira vai ter aquele sprint no Slack, sabe? Ou se eu preciso saber como os processos estão rodando, alinhar com a galera que o Pipefy precisa ser preenchido de tal forma. Então, precisa de muito alinhamento para tudo isso rodar. Alguém tem alguma dúvida em relação aos questionamentos? Pode falar, Nath. Tá. Aquela parte que tu falou ali de, tipo, quais necessitam ser presenciais e quais podem ser remotos, né? Eu queria, tipo, que tu falasse um pouco, porque, por exemplo, uma coisa que a gente vê na Inovec é prospecção. Pode ser feito remotamente, só que a gente vê quanto é diferente, quanto a galera pega mais quando é presencial, sabe? Então, apesar de poder ser, às vezes a galera não tem os estímulos certos e como é que a gente pode trazer esses estímulos pra galera fazer remotamente e não depender muito da galera que tá ali, sabe? Entendi. Acho que eu vou mandar alguns questionamentos assim para vocês fazerem com que a galera pegue mais. Eu até vou falar um pouquinho depois, mas acho que pra galera pegar mais é muito importante, tipo assim, se tu tá achando que o trabalho remoto é importante com o que eu tô passando aqui pra ti, é importante que a galera receba esse mesmo tipo de informação, sabe? Então eles têm que entender que, pô, se eles não fazerem a prospecção agora, mesmo remotamente, o que isso vai trazer no futuro? Sabe? Uma das ideias, né, que dá para fazer. O que isso vai trazer do futuro? E entender também qual que é o mindset que tá, predominando ali na galera. Por que eles precisam disso presencialmente, sabe? O que causa essa conexão neles? Às vezes eles precisam, tipo, estar com pessoas, como o Arthur ali comentou. Então, é entender esse motivo primeiro, para depois trabalhando em cima com vários estímulos. Fez sentido? Fez sim, obrigada. Nada, Nath. Gente, mais alguém tem alguma dúvida? Beleza, eu vou tocando. Qualquer coisa, mandem ali no chat que a gente dá uma pausinha e vocês perguntam, tá? Então, agora que a gente já sabe mais ou menos algumas etapas, eu queria rodar uma dinâmica com vocês. Até já uma ideia de como rodar uma dinâmica numa RV, por exemplo, virtual. A galera do Bopec já passou por isso aí. E é um ótimo modo, assim, de rodar. Mas eu queria saber primeiro quais EJs estão presentes aí, a Tríade, Exat. Tem EJs que estão em peso, tem EJs que estão com uma pessoa só, né? Daí a gente vai fazer um pouquinho diferente nesses dois modos. O que eu vou fazer? Eu vou lançar 3 perguntinhas, que é mais ou menos esse roteiro que eu mandei para vocês ali antes. A galera que tá em peso, tipo a Exat e a Inovec,
Uma pessoa da DJ fica responsável por criar um Meets Google. Vocês conhecem o Meets ali do G Suite? Então, cria um link e manda aqui no chat que a galera entra lá para fazer essa discussão que eu vou trazer. Aí uma dica é desligar o microfone aqui do Zoom para vocês conseguirem discutir na outra ferramenta. E para quem está sozinho pode... Ah, tá. E para quem está sozinho pode também refletir aqui conforme eu vou perguntando. Beleza? Eu vou dar um tempinho para vocês, em torno de 15 minutos, 5 minutinhos para cada pergunta. E daí, se vocês não entenderem qualquer coisa, me falem. Aí eu vou falando pelo microfone mesmo com vocês. Galera, entendeu? Show. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar, tá? A primeira pergunta que eu queria que vocês refletissem em time, não precisa chegar realmente numa conclusão assim, mas só comecem a refletir, comecem a listar quais processos que vocês precisam fazer para que o trabalho ande assim, para que o trabalho continue. Qual que é a necessidade do time de vocês? Conforme vocês vão terminando a pergunta, vão mandando um ok ali no chat que eu vou sabendo para tocar para a próxima. Beleza? Qualquer dúvida também podem ligar o micro e eu tiro a dúvida aqui, tá, galera? Eu vou estar aqui esperando por vocês. Gente, deu certo o link, galera. Show.
Galera, faltam uns 2 minutinhos, tá? E a galera que tá sozinha aqui no Zoom conseguiu refletir em alguma coisa? Se quiserem mandar no chat ou falar alguma coisa. Isso, 2 minutos para acabar a primeira pergunta. Já mandei o spoiler da segunda aqui. Eu posso fazer menos tempo se vocês preferirem da próxima, é só mandar o feed aqui quando voltarem. Galera, eu vou partir para a segunda aqui, mas daí qualquer coisa no final, quando acabar as 3 perguntas, se precisarem de mais tempo, só deem um toque, beleza? A partir de ter uma ideia assim de quais processos que é preciso, agora o que vocês podem ver que dá para ser remotamente? Daí aquele tópico, pensando um pouquinho fora da caixa, sabe? Então, tentar fazer uma nova forma para que tenha o mesmo objetivo, para que a galera saia daquele processo tendo o mesmo output.
Galera, eu vou mandar a última pergunta agora. Colocar assim agora como que pode ser feito. Então, eu acredito que vocês já devem tá tendo ideias assim de como colocar isso em prática, mas pensem muito nas ferramentas que vocês já têm. Então, por exemplo, se vocês usam o Trello, se vocês usam o Slack, como é que vocês podem fazer esse tipo de processo naquela plataforma, sabe? Tentem fazer um brain assim de algumas ideias. Claro que eu sei que vocês não vão conseguir reorganizar todas, mas tentem ir pensando com o time de vocês essa parte. Tudo bem se. Exato, tudo bem se tá meio atrasado. Depois a gente compartilha assim e vocês podem trazer essa dinâmica para vocês depois, tá? Só não vou prolongar tanto pra gente ter um tempo bom. Tranquilo para vocês? Gente, faltam uns 2, 3 minutinhos. Vocês precisam de mais tempo? Qualquer coisa dá para tocar depois também. Tá bom, eu dou mais uns 2 minutinhos aí, tá? Além dos que faltam.
Gente, agora os 2 minutinhos extras que o João pediu, tá? Pra finalizar daí. Acho que a galera da Integre que tem RG 96, né? Pra dar tempo também. Que eu acho que vai dar tempo tranquilo. Ô, Ellen, eu vi ali tua dúvida. Eu vou fazer o seguinte, só para não atrapalhar a construção da galera que tá fazendo, eu vou mandar uma percepção assim que eu tive para ti no Slack depois. Se a outra galera também tiver dúvida, eu posso falar no final, pode ser? Pode ser. Muito obrigada. Porque, olha, isso tem sido uma pedra no meu sapato. Galera, acabou o tempo. Vocês conseguiram concluir? Vamos voltando, por favor. Mas podem, tocar essa dinâmica com a EJ inteira, o que vocês quiserem, assim, depois. Espero que tenham tirado alguns outputs, assim, legais para trazer pra galera. Todo mundo voltou, deem um ok lá no chat. Ou também falem. Voltamos. Manda slide. Pode deixar. Tá bom. Depois eu mando para vocês lá na thread que a gente fez lá no Slack. Então, eu queria primeiro que ouvir um pouquinho vocês, assim, que alguém compartilhasse alguma percepção que teve com essa reflexão. Ali a galera do Exat, a gente estava em bastante gente, a gente estava em 7. E, tipo, tem algumas coisas que a gente até não fazia no semestre passado, que, tipo, a gente não gostava que as pessoas fizessem ligações remotamente, porque a gente gostava muito de ter uma pessoa sempre acompanhando para passar um feedback, que é uma coisa que pode mudar bastante, assim. A gente tem alguns problemas em fazer ela remotamente, porque a gente já passou por alguns problemas, tipo, quando a pessoa liga, marca uma reunião remotamente e envia outra pessoa para fazer a reunião presencial e acaba tendo uma perca de informação, o lead não está muito bem qualificado, então, tipo, a gente pensou até em ferramentas ali que a gente utiliza o Plumes, só que a gente não tem uma cultura forte de atualização do Plumes logo após a ligação. Então, acaba que, às vezes, a pessoa que vai na reunião, ela não está muito a par da situação. Acho que esse foi um ponto massa que a gente discutiu, assim. Massa, legal. É legal que já vai fazendo essas reflexões, assim, do que precisa melhorar, né? E não só no remoto, mas também no presencial, a gente vê que faz diferença, né? Se alguém mais puder compartilhar. Tá, eu acho que eu posso falar. Então, como eu falei ali, a gente percebeu que dá para fazer todos os processos remoto, até processo seletivo, mas não faz sentido pra gente, mas a gente viu que dá, tipo, dá para fazer realmente contato com o cliente, dá para fazer execução de projeto, enfim, tudo mesmo. Mas o nosso grande problema realmente é essa questão da comunicação, da internet. O pessoal tá, às vezes, num lugar, tipo, que a internet simplesmente é muito ruim, aí tem que usar o 3G. Isso acaba sendo bem tenso, assim, pra gente. Então, por isso que realmente é esse o nosso grande problema. Inclusive, até tinha vários membros da Nutri na reunião e eles acabaram saindo, assim. Foi bem triste, por causa da internet. Entendi. Ellen, até pensando agora que todo mundo tá aqui, nessa dúvida que tu trouxe, acho que 2 tópicos legais, assim, de pensar. Primeiro, nessa comunicação assíncrona,
Porque, por exemplo, às vezes as coisas no Slack exigem menos internet para ser mandada. Então, tipo, a pessoa tenta mandar com antecedência se ela sabe que a internet dela não vai pegar. E outro ponto é tentar fazer as coisas mais acessíveis possíveis para quem tem pouca internet, sabe? Então, às vezes, uma RV não vai ser a melhor forma de vocês se alinharem. Às vezes, realmente, puxar uma thread, alguma coisa assim, vai ser a melhor forma. Que no trabalho remoto é muito importante pensar na acessibilidade de informação para todo mundo, independente do estado que a pessoa tá, sabe? E acho que um outro ponto também é um bom alinhamento, sabe? Então, por exemplo, às vezes a pessoa foi lá para um sítio que às vezes não tem internet, para alguma viagem de algum lugar que não vai ter, alinha com a galera que não vai estar disponível para fazer RV nesse período, sabe? Tipo, eu acho que isso é muito de alinhamento, realmente. Acho até que eu posso compartilhar algumas dicas, assim, que eu tô aprendendo. Legal. Uma é fazer um material antes da RD e enviar, tipo, para os pontos que vão ser deliberados, o que vai ser falado na RD para mandar para a galera. Uhum. E as atas também funcionam bastante das reuniões, assim, para deixar o pessoal sempre informado e sabendo o que está acontecendo e tal. Também usar bastante o Slack, basicamente isso, assim, me ajuda bastante. Show. Gente, só tô resolvendo um negocinho que deu aqui, peraí. Tá. Estão escutando tudo certinho ainda? Tá, show. Show, Ellen. Obrigada também por compartilhar. Achei bem massa essas práticas, assim. Eu vou passar mais algumas agora para vocês. Eu espero que isso ajude. Primeiro, eu queria mostrar um pouco para vocês sobre algumas ferramentas que os times, assim, em geral, até do mercado sênior, utilizam remotamente. Primeiro, algumas ferramentas que são utilizadas realmente para gestão de projetos. Então, o Pipefy e o Trello são ferramentas que são muito utilizadas na rede até. O Pipefy eu acho muito massa para quem consegue assim um bom alinhamento. Por exemplo, a gente em gestão interna, a gente tem todas as nossas etapas de processo e a gente fala que a gente tem um pipe. Então tem o pipe de gestão interna e dentro desse pipe a gente tem cada card que representa o processo. E no pipe você consegue automatizar e também fazer a configuração de como que tu quer que apareça aquele layout. Então, por exemplo, a primeira etapa para a gente é sempre uma estruturação inicial ali, uma pesquisa. Então, a gente foi lá e configurou para ser dessa forma. Tem muitas opções dentro do Pipefy que é muito interessante, dá para fazer até processo de reembolso, assim, a gestão de conhecimento desse processo dá para fazer lá dentro. O Trello vai bem nessa linha também. O Asana, ele é um pouco mais limitado, mas ele também é uma ferramenta bem utilizada. Inclusive, foi recomendada pelo Officeless, que é aquele blog que eu falei. O Pipefy também. E o Basecamp, que é muito recomendada lá pelo Officeless, é uma ferramenta que ela centraliza outras coisas nela. Então, além de processo de gestão, ela também centraliza um chat. Enfim, dá para tu ter um escritório virtual todo no Basecamp. Mas ele é pago, então é massa dar uma olhada na disponibilidade, assim. Outras ferramentas legais, o Expresso que a gente utiliza para reembolso aqui na FEGESC, na verdade está fazendo uma transição, mas é um aplicativo bem massa, assim, para um processo que consegue ser remotamente, a gente não precisa nem se preocupar de ir lá na thread pegar. E o PicPay também, é bem interessante que eu não coloquei aí. O G Suite, que é uma ferramenta que muita gente conhece, só que por vezes não é bem utilizada. Então, por exemplo, no G Suite, a gente tem o Drive, que é uma ótima ferramenta de gestão de conhecimento. Mas às vezes o Drive está todo desorganizado, tu tem que achar lá um documento numa pasta lá escondida. E é muito importante a gente ter uma boa organização de uma ferramenta dessas, assim. Que é essa ferramenta que, por exemplo, não trava o processo quando a pessoa está trabalhando sozinha. E um outro ponto, por exemplo, um documento ali que tu faz no Doc Google para colocar no Drive. O nome desse documento é bom ele estar bem explícito o que ele é. Então, às vezes a gente acha numa pasta aleatória reunião. Tá, mas o que foi essa reunião? Para que ela aconteceu? É muito importante ter muito claro isso. Que nem a Ellen falou ali, fazer, por exemplo, uma ata. Ela tem que estar claro o que é o daquele documento. E uma outra dica que eu até mandei lá na thread é ter o Google Calendar, que é muito importante para alinhamento do time. Então, às vezes, até a gente está de férias, às vezes tem um compromisso que marcou um tempão, coloca no Google Calendar para a galera saber que tu não está disponível naquela hora, sabe? Tem uma viagem que não vai pegar a internet, dá para colocar lá. Marcou uma RV, manda invite pelo Google Calendar, ele dá até o aviso.
Inclusive, algo legal do Pipefy é que se o teu processo ficou atrasado, ele manda notificação. Então, a pessoa já vai estar um pouco mais ciente que está atrasando ali o processo, sabe? Outra ferramenta que vocês conhecem bem é o Slack. Um ponto que é importante falar é que, às vezes, o Slack é utilizado como uma ferramenta de gestão, assim, tipo, de ter uma gestão de conhecimento, se eu preciso de alguma coisa, eu vou lá no Slack e procuro. Mas, na verdade, o Slack é realmente uma ferramenta de comunicação. Então, é realmente para deixar o teu time atualizado, para trocar uma ideia com a galera, se tu tem dúvida. Enfim, é muito importante ter bem a consciência de qual que é o principal objetivo dele. Porque tem até alguns artigos que falam que, se for mal utilizado, pode até gerar uma ansiedade, sabe? Então, é que nem o nosso Slack da rede, ele é muito bem utilizado porque a gente, fica atualizado de tudo que está acontecendo na rede e procura a gente lá para conversar. Deu para entender? Show. E daí, para finalizar também, acho que o João que me perguntou se tinha que colocar o Miro lá. O Miro é uma ótima ferramenta para fazer construção em reunião virtual. Então, às vezes, a gente utiliza o Zoom. O Zoom é um dos aplicativos mais recomendados para fazer reunião virtual, porque ele é o que mais responde rápido, assim, sei lá, se travou, se recebe chat, é o que mais roda rapidamente. E o Miro é muito legal para fazer construção, a gente utiliza bastante no GoPex. E dá para ser também grátis, assim, dá para colocar vários post-its, dá para fazer um monte de coisa no Miro, várias construções legais. Deixa eu só dar uma olhada no chat aqui que estão mandando. Show! A Isabelle da Gessan também falou que usam o Miro para fazer dinâmica, e realmente é um aplicativo, um software muito bom para isso, assim. E além disso, umas ferramentas que eu descobri, estudando bastante sobre trabalho remoto, que é uma gestão de time remota, que para a gente saber que isso também pode ser feito remotamente, que é o Notion. Ele é um software que é tipo um Wikipedia, assim, só que é de processos da empresa. Então, por exemplo, aquele trainee que entrou perdido e precisa fazer lá um projeto para vocês. Ele vai achar no Notion tudo que ele precisa para colocar, dependendo da configuração que vocês colocarem, sabe? Qualquer coisa eu mando também o nome certinho para vocês depois, se precisarem. Mas eu achei muito legal, a gente vai tentar adotar no Bopex também. O Doodle, acho que vocês já conhecem, que é de disponibilidade de horários. O Cuckoo, que é esse passarinho aqui, é um aplicativo muito legal para quem tem dificuldade de ser produtivo remotamente. O que ele é? Ele é um cronômetro online que usa a técnica Pomodoro para produtividade. Então, por exemplo, tu fica lá 25 minutos, ele vai contando que é o teu tempo de trabalho, 25 minutos trabalhando, focado. Quando acaba esses 25 minutos, ele notifica você e dá um tempo de break para você. Então, aquela pessoa que não consegue ficar tão concentrada por um tempão, consegue ser mais produtivo com esse aplicativo. Isso é uma sugestão, porque tem muitos relógios online compartilhados que tu pode compartilhar com o teu time inteiro. O Cuco também é um deles. O Donut, que é esse daqui, você consegue... Ele sugere conversas online com outras pessoas do time, meio que para tu se conectar. Então, conversar, de coisas aleatórias, assim, para que o time continue conversando, enfim, não se desconecte remotamente. E o Rei Taco, Rei Taco porque você realmente manda tacos de emojis para as pessoas do seu time. Então, se tu gostou, sei lá, de uma entrega, tu manda, sei lá, 3 tacos. Sei lá, eu gostei da entrega da Ellen, eu vou mandar 3 tacos ali para ela, porque ela mandou muito bem. E isso lá no Slack. Então, isso representa, tipo, um puta reconhecimento. E tudo isso é muito do alinhamento que vocês têm com o time, né? Todas essas ferramentas, elas podem formar uma toolbox, que a gente fala, que é uma caixa de ferramentas para o time. Então, o que se adequa mais à realidade de vocês? Eu acho que o time vai se engajar com esse cronômetro, porque a gente vai conseguir trabalhar juntos. Acho que eu preciso desse Notion para ficar mais claro os processos. É muito pensar da realidade de vocês, o que dá para mudar. Show, galera. Alguém tem mais alguma sugestão ou dúvida? Pode falar, Nath. Eu acho muito legal que eu uso às vezes quando, tipo, se tem problema de procrastinar e coisa assim. E eu acho que isso acontece muito no trabalho remoto. Eu gosto do aplicativo que é o Forest, que é, tipo, tu planta árvore e pelo tempo que tu fica. Eu acho que ele é pago, tipo, em iPhone, só que eu sei que para Android é gratuito, então aproveitem. Mas eu acho muito legal porque tu pode escolher o tempo que tu vai deixar, tipo, o celular travado, vamos dizer assim, que tu não consegue usar o WhatsApp, Instagram, Twitter, nem nada. E aí, no final disso, ele planta uma arvorezinha, assim. Tipo, é meio bobo, só que é legal que tu não vai querer matar a árvore. É muito legal também, eu conheço esse aplicativo. Valeu.
por compartilhar com a gente. Mais alguém tem mais algum ponto para acrescentar? Vou tocando então, tá, galera? Bom, e tudo isso, quando vocês escolherem, sei lá, as ferramentas que vocês realmente utilizam, eles formam um escritório virtual. O que é esse escritório virtual? É todo esse conjunto e como que as pessoas vão rodar os processos virtualmente. E numa fonte que eu li também, lá do Officeless, o que precisa ter num escritório virtual para que ele funcione muito bem? Primeiro, precisa ser um ambiente de trabalho organizado. Então, o Slack, ele precisa ter uma comunicação que tenha tópicos, que seja bem organizado. O Drive precisa estar organizado. Você precisa ter acessibilidade para achar um documento. Porque senão até desmotiva trabalhar remotamente. Muita gente pode se desmotivar por isso também, sabe? Por não sentir a conexão com o time. Outro ponto em relação ao Slack ali que eu comentei, uma dica é sempre usar negrito, sempre usar itálico, porque a pessoa vai bater o olho e vai, entender a mensagem daquilo que você mandou, sabe? Informação sobre disponibilidade é sempre importante alinhar, se tu está disponível em tal horário, qual horário que tu tem aula, por exemplo, quando você trabalha remotamente. Também ter calendário, documentos e arquivos sempre compartilhados com o time inteiro, para que todo mundo para que toda a informação, na verdade, seja acessível para todos. E a lista de tarefas e entregas tem que estar muito claras. Então, é muito importante tu deixar claro, sei lá, para o teu liderado, que ele tem que entregar o processo X e quinta-feira ele vai entregar a primeira parte dessa entrega. Sabe? É muito importante colocar prazos e entregas muito claras e todo mundo tem que estar totalmente contemplado. Beleza? Fez sentido? Show. E só que, mesmo assim, mesmo tendo todas essas boas práticas, a gente tem que entender, até essa é uma frase de uma das fontes também que eu li muito, que o trabalho remoto ele não é onde você trabalha ou ferramentas que você utiliza, e sim é realmente um mindset. Então é você entender que tu tá trabalhando com time remotamente, mas tu tem a conexão e tu tem a autonomia de fazer a tua entrega. É realmente um movimento, é uma ideia que a gente consegue implementar nos times. E é legal comentar que o Officeless, ele dá os treinamentos, por exemplo, ele deu o treinamento para o STF. E as empresas que implementam esse tipo de trabalho remoto, elas percebem até uma mudança de mindset de quem trabalha presencialmente. Porque as pessoas já entendem que tem que ter mais autonomia, que tem que ter mais autogestão e trabalham melhor presencialmente, que é o caso da gente, como EJ, que também tem que estar na sede alguns dias da semana, por exemplo. Então, tem que ter esse mindset para realmente o trabalho remoto ser implementado. Agora, algumas boas práticas que é legal, acho que passar para o time e que são bem recomendadas em vários conteúdos, se vocês forem ler. Primeiramente, aqui, era para vir tópico por tópico, mas não deu certo ali. Mas, enfim. Primeiramente, quando vocês forem tocar uma RV, falar as pautas para a galera, então, para que todo mundo esteja consciente disso, a RV do time. A câmera é legal tá online com o time de vocês, para mesmo manter essa vulnerabilidade, essa confiança que vocês têm. Faz a diferença ver a cara da pessoa na câmera, quando vocês estiverem com o time. E o chat, não que precisa estar off, mas que precisa ser bem utilizado, sabe? Não, tipo, ficar zoeiro o tempo inteiro, tira a atenção da pessoa, isso não é muito bom. Outro ponto é criar um ambiente de trabalho. Então, por exemplo, é ruim, não é recomendado tu estar lá no sofá jogadão, trabalhando, sei lá, fazendo a tua entrega. Porque a própria mente vai entender, pô, eu tô num ambiente que é a minha casa, por exemplo, que é o home office é uma das etapas, né? Que é a minha casa e eu tô lá jogado. Pô, isso é um ambiente de descanso, não de trabalho. É bom tu ter uma escrivaninha, por exemplo, em casa, ou ir pro próprio coworking, um café, alguma coisa assim para trabalhar. Outro ponto é reservar momentos para atualizar o teu time, como é que tu tá. Às vezes, no Bopex, a gente faz um check-in semanal no Slack, então a gente sempre fala o que a gente está fazendo, para que a gente precisa de ajuda, como a gente está se sentindo, a gente sabe como o time inteiro tá, mesmo estando longe um do outro. Outro ponto é desenvolver a rotina, então ter os seus horários melhores de trabalho, entender quando que tu é mais produtivo. A comunicação clara e a padronização de documentos que eu já comentei com vocês. E um outro ponto seria ter horas de trabalho e horas de descanso, então saber quando que o time está trabalhando e quando o time está descansando. E muita gente fala que o trabalho remoto é um processo de autoconhecimento, então que a gente tem que entender que qual que é o nosso melhor horário de trabalho, como que a gente trabalha melhor, a gente pode ter toda essa autonomia. Faz sentido esses pontos para vocês, de boas práticas? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar também.
Eu tenho uma dúvida, mas na verdade é tipo de um slide que já passou, que tu falou ali do calendário, né, para compartilhar e tal. E aí eu lembrei do Google Agenda e tal, que dá para compartilhar e tu ver a agenda de todo mundo, mas eu não sei ainda como fazer isso. Sabe como é que faz isso ali? Pera. Acho que qualquer coisa a galera do Bullpex que utiliza me complementa. Não sei se o Alan tá aí ainda. Mas é porque, assim, eu não sei se vocês têm, além na Nutri, o G Suite, que, tipo, é o Google Drive da organização, assim, é o Google, na verdade, da organização. Tipo, tem o Gmail da organização, o Drive da organização. Vocês têm? Não. Tá, é um aplicativo à parte. O Google Calendar faz parte dentro do G Suite, só que geralmente tu consegue ter o teu Google Calendar e já compartilhar com uma outra pessoa mandando um invite pelo e-mail. Eu posso mostrar, tipo, uns printzinhos pra ti ali depois no privado. Tem gente falando aqui no chat, eu acho. Tá, pode ser. Ah, tá. É que eu achei que, tipo, todos os aplicativos não precisava. Eu achei que todos os aplicativos era, tipo, o G Suite, sabe? Tipo, o G Suite era a junção de todos os aplicativos do Google, mas o G Suite é um aplicativo à parte. É isso. É tipo um drive da tua organização, sabe? Aí geralmente tu tem que ter um domínio para ter esse drive. É um pouquinho mais complicado, quando eu entrei na J já tinha. Só que a gente consegue pesquisar, é bem acessível assim para J, se tu for procurar no Google. O Alan acho que vai me complementar um pouquinho, pode falar aí, Alan. Então, só para explicar rapidinho, recentemente ali, enquanto eu ainda estava na Exat, no final do ano passado. Tá travando um pouquinho, Alan. Rapidinho, provavelmente o Alan vai falar que a Exat, a gente fez isso mês passado, assim. Então, tipo, se precisar de ajuda para conseguir, pode falar com a gente. Tá bom, vou falar. Eu achei bem massa essa ideia, assim. Mas basicamente, tipo, ele libera o drive um pouco maior, tipo, você tem direito a usar o Google Meet que tem que pagar mensalmente de graça. Aí só tem que fazer um processo burocrático, mas não é tão difícil, que é tipo mostrar que é uma organização sem fins lucrativos que a Google libera. Assim. Isso. Massa. Obrigada. E além daí no G Suite, geralmente tu cria um e-mail para todo mundo. Aí quando tu tem o Google Calendar, que tu cria um evento, tu consegue mandar o convite para esse e-mail. Aí todo mundo recebe a notificação, entendeu? E tem a opção de adicionar no calendário. Não sei se deu para entender, mas qualquer coisa eu mando depois para ti. Não, deu para entender sim. Eu acho que talvez a Nutri já tenha tido isso, mas tipo, tá meio perdida a gestão do conhecimento em relação a isso. A gente não sabe como adicionar pessoas. Enfim, eu vou fazer esse bench com a Exat, que eu acho que vai dar boa. Show. Beleza, galera. Bom, e um ponto legal, assim, que se vocês decidirem, assim, embarcar nessa onda de trabalho remoto para que todo mundo seja um pouco mais produtivo, para otimizar a comunicação do time, o Alan caiu ali, a gente percebeu, né? Mas voltando, para otimizar um pouquinho a comunicação do time, para que todo mundo esteja presente mesmo. Pontos legais é fazer essa sensibilização com o time, então trazer umas informações, trazer o porquê do trabalho remoto, quais consequências que vão ter se isso não acontecer. Usar GIFs, usar emojis, porque é uma coisa que fica um pouco mais divertida e a galera se sente um pouco mais humana, assim, vamos dizer. O Instagram privado para vocês também é legal, porque lá tu consegue usar o vídeo, por exemplo, fazer uma atualização por stories, é uma ideia. Então isso é bem legal para engajar a galera. Fazer aquele one-on-one lá, assim, tipo, uma conversa com uma pessoa que tu tem que ter porque ela não tá entregando. Marca uma callzinha com ela, não precisa ser pelo Meet ali do Google, pode ser, sei lá, às vezes até no WhatsApp, dá pra fazer essa conversa. Isso é muito legal também. E, por fim, uma ideia que também já foi utilizada no Bopex é assim, se eu tenho meu horário de trabalho das 8 às 10 horas, vamos supor, e outra pessoa também vai trabalhar nesse período. A gente combina de estar numa call, assim, online, para meio que ter esse contato com a pessoa enquanto você trabalha, mesmo não sendo no mesmo projeto, sabe? Só aquela pessoa que precisa ter um contato que não consegue presencialmente, é uma ideia massa também. Então, basicamente, essas são algumas diquinhas, assim. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso? Show. Vou passar aqui. Bom, gente, eu usei bastante para trazer esses conteúdos para vocês. Eu usei bastante das ferramentas do próprio Officeless. Na verdade, o conteúdo do próprio Officeless. Se vocês forem ver lá o blog deles, é muito legal, tem muito conteúdo massa.
dá para se apaixonar por trabalho remoto, não sei vocês, mas eu gostei muito quando eu comecei a ler sobre o movimento. E também dá para ter vários... Para que vocês que usam Slack, dá para ter várias sugestões de ferramenta no próprio gerenciador lá do Slack de vocês. Eu também posso mostrar para vocês, se vocês quiserem. Ali me chamem no privado, qualquer dúvida. Enfim, essas são algumas das fontes que eu utilizei, tá? E para acabar também, eu queria, para as EJs que estão aí presentes, eu queria combinar com vocês que na quarta-feira que vem eu vou postar uma thread lá no Slack, no FEJESC Recados. E daí eu queria que vocês colocassem duas coisas, se for possível. Se vocês não fizerem uma delas, pode ser a outra. Uma coisa é tirar um printzinho da RV de vocês, então faz aquela posezinha na câmera e manda um sorrisão assim, e manda o print lá no thread do Slack. E outro ponto é trazer insights do que vocês implementaram, assim, com essas coisas que a gente trouxe, que vocês refletiram. Então, trazer junto com isso lá na thread do Slack na quarta-feira. Show? Acho que eu vou colocar terça para vocês irem colocando. Daí fica combinado isso, então lá, eu vou chamar lá vocês. Só para ver se foi realmente algo que ajudou vocês. Show? E daí, só para finalizar, falando desse mindset aqui, que é o Remote First, que é uma coisa que a BJ defende muito. Quem trabalha remotamente, quem não tem escritório, que é o caso da FEJESC, por exemplo, tenta implementar sempre essa mentalidade de sempre trabalhar remotamente. Então, por exemplo, uma prática que às vezes acontece. Se uma pessoa está remota, a ideia é que todo mundo esteja remoto. Não adianta ficar duas pessoas numa câmera só. Cada um tem que ser a sua câmera e o seu computador, para que todo mundo tenha a mesma experiência. Essa é uma palhinha mais ou menos desse mindset. Para finalizar, alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que queira compartilhar? Beleza, galera. Eu vou finalizando, então. A galera que tem RG, na verdade, vai conseguir participar tranquilo. Mas eu deixo bem claro para vocês, assim, que eu adoro receber feedback. Podem me passar qualquer coisa, qualquer ponto construtivo, qualquer comentário que queiram acrescentar, assim. Podem me chamar lá no Slack, me mandar. Fiquem bem à vontade em relação a isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais alguma dúvida, podem me chamar. Meu número tá ali, o meu e-mail também. E, enfim, é isso. Espero que isso tenha auxiliado um pouco vocês para otimizar todos esses resultados que vocês já estão buscando desde janeiro, porque essa que é a FEJESC, né? Obrigada, Amanda. Eu acho que deve ter trazido bastante insights para a galera. Eu também consegui, já anotei aqui no meu bloco de notas. E é isso. Muito obrigada mesmo por se dispor a fazer o treinamento e ajudar desde o início, assim. Show, gente. Capaz, se vocês precisarem... Se vocês precisarem de mais alguma coisa, me chamem, podem me chamar lá. A Ellen falou que me incomodou, mas não me incomodou, é um tema muito legal e, sei lá, isso é o que a gente está trabalhando muito em gestão interna na FEJESC, então é muito massa também vocês procurarem esse tema. Show? Boa RG pra galera que vai pra RG, boa janta, boa noite pra vocês. Tchau, gente. Valeu. Valeu. Tchau, Valeu. gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, gente. Valeu, rapaziada. Boa noite. Isso aqui é igual a reunião do conselho que fica só a nata no final. Os mais resilientes, assim, até o final. Saudade de eventos, né? Por isso que só ficar no final de EP. Isso. Falou, rapaziada. Falou, Eduardo. Acho que foi Eduardo. Gente, eu mando os slides na thread lá, tá? Eu vou sair mesmo agora. Valeu. Falou para todo mundo. Tchau, João. Tchau. Ô, Amanda, só vou te avisar que eu já tenho várias coisas para perguntar que eu vou te chamar, assim, ó, vários benches aqui. Tá bom, pode chamar, capaz. Daqui a pouco já vai receber mensagem.
Ô, Nath, e procura esse blog da Officeless, que, sério, tem muito conteúdo bom. E eles têm... Eu sigo eles. Sim, eles têm o Instagram, tem YouTube também. O YouTube tem muita coisa boa, até como priorizar as coisas em reunião virtual, assim, é muito legal. É uma coisa que a gente conversou bastante, esse negócio de pauta de reunião, assim, ali naqueles momentos, porque a gente percebe que, tipo, a gente não tem muito... É muito repasse em reunião, sabe? Acaba não sendo, tipo, só repasse, assim. E aí desmotiva a galera, não tem nada assim muito, sabe? Então, tentar fazer repasse só no Slack, só coisa assim. E, tipo, a RG usar realmente para momento de construção e de time, né? Massa. É bem, tipo, como um ponto-chave de resultado, né? Acho que é massa pensar. É, exatamente. Cara, até posso falar pra ti, Nath, que na Nutri a gente divide a nossa reunião, assim, com todo mundo, no primeiro ponto, tipo, com uma dinâmica para soltar o pessoal. Aí depois vem os fast repasses, aí a gente tem, tipo, 1 minuto e meio, assim, para falar de cada ponto. Depois vem as deliberações, aí é 5 minutos para decidir, porque a gente, tipo, tava enrolando muito, assim, nas reuniões estavam sendo muito longas. E agora, principalmente remoto, assim, que o pessoal tá tendo dificuldade com a internet, a gente tem que fazer, tipo, tentar o mais enxuto possível e muito material, assim, pra galera ler e não ficar perdido, sabe? Então, tem sido basicamente isso. Eu acho que tá funcionando, eu sinto um caminho, mas demorou um tempo pra eu me tocar disso, dessa questão de fazer a coisa mais organizada, de já ter material, de todo mundo já saber o que vai acontecer e tal. Sim, nossa, nossas reuniões é assim, tipo, agora as virtuais, cara, começava às 10 e até 11, 11h30 de boa, assim, sabe? Tipo, a galera fica puxando papo, conversando. É legal, né? Mas ao mesmo tempo acaba perdendo esse negócio de reunião, né? Eu acho. E de construção. Então, opa, pode falar. Pode falar. Então, é basicamente isso, assim, os nossos membros estavam reclamando isso até presencial, na reunião presencial mesmo, que as nossas reuniões estavam sem hora para acabar, sabe? Isso estava atrapalhando a questão do tempo deles, organização e tudo mais. E aí, agora, tipo, a nossa reunião começa tal hora, tem que terminar tal hora, e aí tem todas as pausas que vão ser faladas, já são enviadas na sexta-feira, então as pessoas têm as suas pausas para mandar até sexta-feira, seja fast repasse ou seja deliberação. E aí já vem tudo prontinho, assim, tipo, é até melhor para fazer os slides, sabe? Porque já vem tudo com mais antecedência e tudo mais. Isso ajudou bastante. Massa. Eu vou dar uma olhada aqui nas coisas e preparar bem, assim, pra quando a gente principalmente começar as reuniões presenciais, ter, tipo, bem alinhado, assim, com a galera e como a gente vai estar trabalhando. Sim. Aproveitar o tempo que a gente tem, né? Mas beleza, você que a gente vai continuar a nossa reunião ali com o pessoal da Inovec. Boa. Tchau, boa noite, galera. Boa noite, galera. Boa noite. Eu acho que eu também vou sair, porque eu tenho que jantar. Tudo bem. Mas eu vou chamar depois aí o pessoal da Exat, o Lucas também se disponibilizou para me ajudar com a questão lá do Google Calendar lá, do G Suite, enfim. Sou meio confusa, mas eu vou aprender. E é isso aí. Muito obrigada de novo, Amanda. Com certeza tu ajudou bastante, assim, desde o início, dando a dica lá do Beofficeless, é assim que se fala. E eu já sigo eles, assim, acho bem massa, eles dão umas dicas bem boas mesmo. Então, é isso, muito obrigada. Quando eu precisar de alguma coisa, eu vou te chamar. Pode chamar, pode chamar. Tá, beijo, gente. Beijo. Tchau. Feliz de ter ajudado vocês. Beijo. Beijo, obrigada.
Eu vou fechar aqui a call então, tá bom? Beijinho, gente. Valeu, Lucas. Valeu.